Salve, salve, queda livre! Felipe aqui para mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com a Ju, do canal Matemaníaca. Seja muito bem-vinda aqui, tá, Ju? Obrigada, que honra, né, amores? Pô, a honra é minha. Pessoal, a gente tá aqui para conversar um pouquinho sobre educação, numa pegada parecida de um vídeo que já está no canal dela. Vou deixar o link aí pra você dar um pulo. A gente vai ampliar a nossa discussão aqui agora sobre educação, que é uma parada que a gente nem gosta de conversar aqui, né? Pois é. Só tem um problema de falar educação, né? Que normalmente a gente sai já escorrendo as lágrimas, assim. É muito triste. Exatamente. Vamos tentar não pegar uma pegada tão bad vibes. Exatamente. A gente vai discutir alguns problemas, talvez, aqui da educação, mas também, quem sabe, alguma solução, ou pelo menos, uma perspectiva diferente sobre a qual a gente pode olhar. Ou pelo menos só fomentar essa discussão e fazer com que a gente troque ideias, que eu acho que no fundo é o que tá faltando, a gente conversar. Exatamente. O diálogo é sempre bom, né? Mas aqui, pessoal, a gente estava então nesse outro vídeo conversando sobre formação, na verdade, sobre a universidade e tal, e acabou surgindo o seguinte tópico. Por exemplo, a Ju se formou agora em matemática, né? Eu estou estudando física. E o tópico é a matemática que você estuda. Qual foi, por exemplo, na verdade, a expectativa de quando você entrou no curso e a realidade do estudo da matemática lá? Eu acho que é muito interessante levantar esse ponto, porque quando eu estava na escola, eu gostava já de matemática. Eu sempre tive um pezinho na arte, mas gostava muito de matemática. É verdade, dá um pulo no canal dele, as pessoas vão gostar. Se vocês curtem o conteúdo aqui, vocês vão curtir lá também. Sejam muito bem-vindos, tá? E quando eu falei que eu gostava de matemática, eu fui muito incentivada a fazer engenharia. Mas eu tive a oportunidade de conversar com uma engenheira e eu falei, show, que coisa da hora, mas não é pra mim, tipo, não é isso que eu tô esperando na vida, né? E aí eu comecei a ir atrás de outras formações e foi meio louco, porque tava meio em cima, sabe? Porque eu me convenci por muito tempo que eu tinha que fazer engenharia. E eu conversei com essa engenheira, acho que assim, uns 2, 3 meses antes de fazer a inscrição pra FUVEST. Então, tipo, meu mundo caiu por terra, né? E aí quando eu comecei, gente, eu gosto de matemática, tenho um super pé na arte, de qual forma eu consigo juntar essas duas coisas? E eu falei, pô, faz sentido, né? Licenciatura em matemática. Não sei, na minha cabeça fazia muito sentido, porque eu ia conseguir usar tudo que eu já tinha de palco, de teatro, de balé e tudo mais, e colocar isso dentro da sala de aula. Pra poder falar que matemática era legal, porque eu vivia num mundo em que as pessoas não gostavam de matemática. Mas foi muito louco, porque o que eu via como matemática na escola foi um choque quando eu entrei na graduação. Porque não era nada daquilo. Tipo, não era fazer contas, não era aplicar uma fórmula, não era nada disso. E o meu primeiro semestre foi muito difícil. Não sei se isso aconteceu com você, mas tipo, eu era a pessoa que tirava várias notas boas na escola e no primeiro semestre da graduação foi um choque que as primeiras provas eu retirei 1,5 e eu fiquei, eu não tô sabendo estudar essa bagaça aqui não, tá? Isso é uma parada interessante, isso é até bem comum, né? Esse choque e esse período de adaptação que rola. Eu não sei, me mostra que talvez, assim, claramente é muito diferente o ambiente universitário do ambiente da escola. Mas será que talvez eles não estão tão distantes a ponto de haver esse choque? Talvez se o ambiente da escola fosse um pouco mais próximo do acadêmico, esse choque não ia acontecer, né? A gente está acostumado com esse jeito de estudar. Exato, eu acho que assim, a maior dificuldade que eu tive, porque então se o que a gente vê na escola não é matemática, o que a gente vê na graduação, né? Na verdade, tudo que a gente vê na graduação de matemática é o porquê aquelas coisas que a gente estuda na escola funcionam. Então, basicamente, uma coisa que eu acho que não é muito trivial é falar de demonstrações, de provas, né? Justificar certinho, logicamente, por que a gente usa fórmulas de Bhaskara. Que é tipo assim, a parte que faz a matemática fazer sentido. Exato, exato. O intuito, pra mim, né, Ju, Jacode, o maior intuito da matemática não é resolver problemas, é modos diferentes de resolver o mesmo problema, criatividade para resolver problemas, e isso só vai fazer com que você... Um bom matemático é aquela pessoa que sabe lidar muito bem com desafios. Então, não é isso que a gente vê na escola, né? A gente só sabe resolver um tipo de problema, se for enunciado daquele jeito, se tirar o X e colocar Y, não sei fazer. Eu sinto um pouco disso na escola ainda. Na escola o negócio é muito enquadrado, a gente fica muito limitado, a gente não tem essa noção da matemática, essa noção mais ampla, né? De como que funciona essa linguagem, como que a gente concatena as expressões e faz uma demonstração e faz uma parada acontecer. Aqui no canal eu insisto muito nisso, né, galera? A matemática fazer sentido e tal, quem acompanha o canal há mais tempo sabe disso, mas acho que exatamente essa é a maior falta que faz a matemática da escola, né? Você acha que a gente chegou na escola, começou a enquadrar cada vez mais os conteúdos, tudo, por causa do vestibular? Acho que o vestibular engessou mais a educação. Eu não sei se foi por causa do vestibular, mas eu acredito sim que o vestibular ajudou muito nesse processo.
Principalmente agora com o vestibular muito padronizado, né? Tipo o Enem. Ah, não, então é isso. Você faz uma prova, você pode acessar qualquer universidade, a prova cai isso, isso e isso. Ah, eu já não me interesso mais por estudar isso porque não cai na prova. Então, com certeza, o processo de vestibularização, ele tira o significado do conhecimento como um fim em si mesmo, né? Sim. O fim do conhecimento é fazer aquela prova. Então, eu Fica só preciso estudar o que cai na prova, exatamente. Utilitarista. Por que eu vou estudar uma coisa que eu não vou usar? E É. aí é a mágica de você ter a criatividade para resolver problemas. Você precisa conhecer vários assuntos, várias fórmulas, porque quando aparecer um problema diferente, você tem instrumento para poder resolver, né? Tipo, você quer desenvolver mais coisas e não ficar só usando as coisas que já foram desenvolvidas. Com certeza. Tem uma parada também que é interessante que a gente estava conversando, que é sobre, por exemplo, a própria matemática na universidade, que a gente está vendo que tem um salto da matemática na escola. A gente está falando da matemática, mas da física também vale, né? De outras áreas de conhecimento. E eu aqui puxando sardinha, não, mas pode puxar aí, velho. Tava lendo a matemática, mas tava lendo para muitas áreas também. Então, da escola para a universidade já há um salto. Mas também já há um salto da universidade, vamos dizer assim, para o mundo, para pós. Porque, igual a gente estava falando assim, você estudou, né? Pelo visto, uma matemática na faculdade, que já era muito diferente da matemática da escola, mas que ainda assim era muito diferente da matemática do pesquisador, que o Arthur Ávila aí, que ganhou a medalha Fields, estuda, né? Como que é isso? Então, primeira coisa que, tipo, matemáticos não ganham Nobel, né, gente? E aí, como matemático não ganha o Nobel, o maior prêmio de prestígio na matemática é a medalha Fields. E aí tem toda uma restrição lá de idade, de o tema que pesquisa, N coisas. Pra quem não sabe, o Arthur Ávila brasileiro ganhou ano passado, né? Sim, a última premiação contou com a primeira mulher e o primeiro brasileiro. Muito maravilhoso. Muito legal. E aí foi muito louco, porque é uma coisa recente, né? Ele ganhou o prêmio, ele faz mais ou menos assim, ele estuda metade do ano no IMPA, aqui no Rio de Janeiro, e metade do ano na França. Ele faz um pouco desse câmbio e se eu não me engano, a parte que ele desenvolve na França foi que ele ganhou o prêmio Nobel, não foi nem aqui no Brasil. Mas enfim, ele é brasileiro, desenvolve a pesquisa nos dois lugares e tudo mais. E ele ganhou o Nobel na parte de teoria do caos. E aí, na época, todo mundo começou, Júlia, grava vídeo sobre isso, é super trending. Agora, falar de teoria do caos, você vê, tipo, aqueles sites que fica falando fatos curiosos e muito simplistas. Sim. Entenda a teoria do caos. E aí tem, tipo, 3 parágrafos, não dá pra entender a teoria do caos em 3 parágrafos. O cara deve sei lá, 15 anos, vai saber, né? E aí, tipo, virou trending essa palavra. E aí o louco é que as pessoas chegavam pra mim e falavam, Júlia, fala sobre isso. E eu, tipo, brother, eu não faço a mínima ideia do que é isso, sabe? Tipo, eu tenho que fazer um curso de pós pra fazer um vídeo. Eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso. Justamente porque o que a gente estuda na faculdade já tá muito distante do que pesquisadores fazem pra desenvolver mais matemática. Porque tem que ser uma ideia inovadora e tal, uma coisa que ninguém... Enfim, igual o Nobel, né? Pra ganhar um prêmio. Isso rola muito, né? Na escola e na própria faculdade a gente já estuda, por exemplo, uma física e uma matemática muito ultrapassada. Você estuda na escola e a gente pena pra caramba pra aprender as leis de Newton, pra fazer as forças num bloquinho, e o cara fazia isso em 1700, há mais de 300 anos atrás. E beleza, é uma física muito boa, o Newton é um gênio, mas a física hoje que a gente mexe, um cara quer fazer física, por exemplo, no outro vídeo a gente discutiu, falando sobre o curso de física, né? Se você deve ou não fazer, quais são os pontos positivos e negativos. É um pouco ruim a gente pensar em escolher fazer um curso de física, porque o menino que sai da escola estudou uma física que os físicos não mexem mais com ela. O físico vai mexer com a mecânica quântica, com a relatividade geral do Einstein, com ideias com a qual o cara não teve nenhum contato. Então ele escolhe meio escuro, né? Fazer o curso. Eu sinto... É triste, porque, tipo, na verdade o que a gente vê na escola é meio que, aspas, 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 descartado, e aí o que a gente deveria saber na escola a gente vê na faculdade, e aí a gente já tá atrasado pra pesquisa. É essa a sensação que eu tenho. Porque se a gente visse na escola de verdade as coisas bonitinho e tal, já mais preparado para entrar na graduação, a gente conseguiria avançar mais nas coisas e aí chegar mais próximo dessas pesquisas, talvez. Talvez esse, então, seja um ponto interessante da gente chegar, né? Que a escola hoje, talvez ela esteja assim, ultrapassada, mas também talvez esteja nela a solução, né? A gente modificar como que as crianças, os adolescentes estão estudando, estão lidando com a ciência, como que a coisa está sendo formulada na educação de base. Isso com certeza vai mudar, como que está sendo a graduação, como que é a pós-graduação e como que a visão de cada aluno ali vai ficar muito mais ampla, né? Com certeza. Um estudo que eu vi, eu posso até deixar o link pra você, na verdade eu vi a resenha de um livro, de um brother que pesquisa, eu não li o livro, eu li o resumo, mas eu achei interessante, pode deixar aqui. Demorou. É um americano que fez um paralelo entre o trabalho e a vida escolar. Então, por exemplo, no início,
a galera trabalhava no campo e tal. Então quem trabalhava no campo? Todo mundo. Tipo, pai, filho, todas as raças, gêneros, tudo. E era o que refletia dentro da escola, porque você tinha uma pessoa que dava aula para aquele grupo de pessoas, independente da idade, de tudo. Tipo... E aí, no segundo momento, vem, tipo, o Fordismo, tal, a indústria, e aí fica uma indústria seriada de processos, tipo o Charlie Chaplin, que um aperta o botão, aí o outro vai lá, aperta a engrenagem, tal. Tudo muito segmentado, né? E aí a escola reflete isso, porque aí começa, todo mundo fica dentro de uma sala, alinhado, separado por idades, tem uma professora na frente que fala, o resto obedece, que seria o patrão fala e a indústria obedece. Então, também acaba um refletindo no outro. Agora, quando a gente vem hoje para o nosso ambiente de trabalho, já é algo que não reflete na escola, porque o que hoje a gente busca dentro da sociedade? Pessoas que são capazes são especialistas em um assunto, mas eles conseguem conversar com outras áreas, então uma pessoa interdisciplinar que tem um enfoque num assunto específico, mas as pessoas, o ideal é pessoas que trabalham juntos, discutem, um consegue dar ideia no outro para desenvolver um projeto inovador, novo e tal. E como a gente está na escola, a gente ainda está com uma escola seriada. O que seria um ambiente hoje mais agradável, né? Que refletisse melhor esse dentro do sistema de trabalho? Seria uma escola também que a gente discute os temas, que a gente apresenta, que a gente constrói junto. E não é o que está acontecendo. Por isso que eu acho que a escola está tão desinteressante, inclusive para a geração nova que está entrando na escola hoje. Com certeza. O mundo talvez esteja exigindo uma formação, uma educação que a escola hoje não oferece, né? Sim. É verdade. Então isso precisa ser reformulado, sim. E é tudo muito padronizado mesmo. A escola hoje realmente não dá espaço para o indivíduo, por exemplo, que quer estudar essas outras coisas da física. Ele tem que esperar chegar na universidade, onde ele vai estar muito atrasado, e ele podia ter desenvolvido todo um estudo do que interessava ele na escola, para ele já chegar na universidade uns 2, 3 passos na frente, e a coisa funcionar de um jeito, uma dinâmica um pouco diferente dessa aqui que funciona pra gente, né? Com certeza. Eu acredito muito num sistema mais construtivista, assim, na ideia de educação. Tem alguns projetos, eu acho que assim, não tem que morrer a escola que existe hoje. Ela funciona para algumas pessoas, mas a gente tem que ter opções, porque tem pessoas que não estão se enquadrando dentro dessa escola. Cada vez mais, né? Cada vez mais. E tem alguns projetos, né? Você pode falar, Ju, essas escolas são super caras aí em São Paulo. Tem uma ou outra, mas, nossa, absurdo o valor que você paga numa mensalidade. Umas escolas mais democráticas e tudo mais. Mas eu conheço 2 projetos aqui que são públicos. Então tem uma escola do lado da USP, que ela chama Amorim Lima, e ela é uma escola municipal, então ela tem da 1ª à 8ª série, e ela é uma escola baseada no modelo da Escola da Ponte, lá em Portugal, feito por Pacheco. Então assim, Ju, é a escola perfeita? Não, ela tem problemas. Mas é uma escola que, por exemplo, você tem o ciclo 1 e o ciclo 2, que é o Fundamental 1 e o Fundamental 2. Todos esses alunos estudam juntos num grande salão e eventualmente eles têm algumas matérias que eles têm que cumprir uma grade. Então tem o cara que vai ter aula de grego, tem o cara que na verdade quer fazer latim, não quer fazer grego, e aí tem a pessoa que quer fazer violão, e tem a pessoa que vai fazer capoeira, e tem um momento que você vai cuidar da horta. E aí você fala, Ju, como é que as pessoas estudam? Eles têm tutores, que são professores, que vão orientar os planos de estudo ao longo do ano. Então você vai estudar, por exemplo, vai sentar com o tutor e falar assim, olha, eu queria estudar geografia essa parte e história aquela. E eles vão fazer um plano de estudos em cima disso e atingir uma meta. Aí o professor vai indicar livro e tal, aí ele vai pro salão e estuda com um grupo de amigos. Pô, muito maneiro. Pô, é muito da hora, porque você vai construindo... No final você tem que cumprir uma carga mínima, né, de alguns conhecimentos, mas meio que você consegue administrar... Tem liberdade pra tocar os estudos de uma maneira que te agrade melhor. Sim, né, e um ambiente muito mais confortável de discussão e tal. Então eles têm assembleias, então você vê um aluno ali de tipo 10, 12 anos que tá dentro de uma assembleia decidindo o que vai ser melhor para a escola. E isso é muito legal. E é uma escola pública. Vai até a 8ª série, mas também tem um projeto em Cotia que chama Projeto Âncora. Tipo, o salão deles é um circo. Lá eles têm mais espaço que aqui, mas é uma outra opção, é um outro projeto. Vocês conseguem encontrar vídeos sobre isso no YouTube, o que é muito show de bola. Eu acredito muito mais numa educação que o aluno vai ter um pouco mais de autoridade. Mais liberdade, autonomia, né? Pô, muito legal. Hoje foi um prazer ter você aqui, conversar sobre educação, que é algo super importante.
Espero que a gente continue discutindo isso aqui. Quem sabe a gente mesmo troca essa ideia depois no futuro. Com certeza. Muito legal, galera. Muitíssimo obrigado pela atenção. Dá uma conferida no canal da Ju lá que eu tenho certeza que vocês vão encontrar muita coisa maneira lá. Demorou? Então tá. Beijinho, gente. Isso aí, gente. Bons Até estudos. mais. Valeu.